povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte desse momento tão especial. Estamos aqui para poder falar com você. Então, olha, hoje, dia 19, terminou Semana Santa, vão todo mundo para casa, sabe aquele almoço bacana? Coloca no podcast para poder ouvir já da lição que vai sair essa semana aí. Então você vai ficar por dentro de todo o conteúdo. Não perca a oportunidade. E se você ainda não tem a lição desse trimestre, filho de Deus, vai lá, baixe o aplicativo na loja da CPB, encomende a sua lição. Não fique sem ela, porque alusões, imagens e símbolos está falando sobre profecias. É um tema muito importante para nós nos dias de hoje. Estamos vivendo os últimos momentos deste mundo e a profecia ela está se cumprindo e você tem que estar por dentro de tudo isso em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estamos aqui já, passamos metade de abril e se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste, clica no sininho, fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva e também da nossa associação. E se você ainda não está nos seguindo no Instagram, vai lá, mips.apl, clica lá, comece a nos seguir e fique por dentro de todo o conteúdo dos rios, dos cortes aqui do nosso programa, tá bom? E por favor, vai lá, coloque aí no chat de onde você está nos assistindo. Nós queremos interagir com você, saber de onde você nos assiste, qual a sua igreja, qual a sua crença, se você não é um adventista, se você é. Por favor, nos diga, nós queremos entrar em contato com você e dar as boas cordialidades aí e principalmente ver que você está tão pertinho de nós, mesmo que nós não possamos nos encontrar pessoalmente, nós estamos aqui para falar de Deus e unidos em um só pensamento, tá bom? Estamos aqui na lição 4, olha gente, as nações, parte 1, trouxemos aqui pastor Eduardo, lá do Perus. Meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente, meu querido. Deus te abençoe. Venho daquele distrito abençoado, tivemos uma semana especial, muitas colheitas, pessoas entregues a Jesus. Isso é para nós motivo de muita alegria. Ver um distrito animado, trabalhando, para abreviarmos a volta de Jesus. Amém. Temos aqui o pastor William, diretamente do distrito de Vila Medeiros. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Deus seja louvado pela tua vida. Maravilha, pastor Léo. Depois de uma semana especial de pregação, de estudo da palavra de Deus e também de poder aprender mais e ver pessoas entregando a vida nas mãos de Jesus, como foi nessa Semana Santa, nós louvamos a Deus e que mais pessoas possam conhecer mais sobre Jesus. Um abraço especial para o distrito da Vila Medeiros, para a igreja do Parque Novo Mundo, Amém. do Jardim Brasil, a sede Vila Medeiros, e também não posso deixar de mandar um abraço especial aqui para a Lu, também para a Carol, o Daniel e o João. Um beijo para vocês e estamos juntos nessa caminhada rumo ao céu. Muito bem. Deus seja louvado pela vida de vocês. Estamos aqui na lição 4. Tive ali realizando a Semana Santa ali na igreja de Belém. Fiz também lá no Tremembé do dia 5 ao dia 11. Tivemos do dia 12 ao dia 19 ali na igreja de Belém. Muito obrigado pelo carinho, povo de Deus. E vou falar para vocês. Cada Semana Santa, essa é a minha 16ª Semana Santa que eu faço. Desde a época de teologando como pastor e cada ano tem sido diferente. O pastor ele já tem um pouco mais de tempo de carreira. Um pouquinho mais. Esse daqui começou a gatinhar agora. Comecei agora. Sentindo as bênçãos. Tô sentindo. E Deus seja louvado, porque cada Semana Santa é um milagre que acontece diferente, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos dar início ao nosso estudo? Vamos fazer uma oração? Pastor William, pode orar para nós? Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, tua palavra está aberta e temos aqui, Senhor Deus, o guia de estudo dessa semana. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, que possamos ver cada dia mais, Senhor Deus, por meio das Escrituras, que o Senhor está no controle da história, que o Senhor está no controle deste mundo e desejamos que o Senhor esteja no controle da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 7, verso 14 diz: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
Daniel é um livro maravilhoso. Daniel capítulo 1 fala do exílio, capítulo 2 fala a divisão dos reinos, que um reino seria sucedido pelo outro, mas agora Daniel capítulo 7 fala que o reino, a glória desse reino, jamais teria uma posteridade, seria passado. Como que a gente pode trabalhar esse contexto desse reino eterno, que seria agora o reino de Jesus nessa terra? Como que a gente pode trazer essa mensagem para os nossos alunos e professores? Pastor Eduardo. Essa horrível história do pecado vai passar. Tudo isso vai acabar. É a mensagem mais pura e verdadeira que temos, que em breve o reino verdadeiro, ele vai reinar por toda a eternidade. Teremos o privilégio de podermos, pela misericórdia e graça divina, sonharmos nesse momento com esse maravilhoso dia e com a concretização da profecia já dada. Quando eu olho para a profecia mencionada, eu tenho certeza de que, independente de eu estar nesse reino ou não, ele vai acontecer. Por mais que eu quero estar acima de todas as coisas. Aleluia. Amém. Amém, né? A lição aqui, Nações, parte 1. Eu chamo a atenção aqui para essa figura, essa ilustração aqui que o autor, os organizadores da lição nos deram. Um indivíduo em cima de uma coroa com um chicote, uma coroa sendo carregada por um punhado de outros serviçais, servos ou escravos ali. Isso revela para nós aqui, de fato, o desejo do ser humano sempre de querer supremacia, de querer dominar, de querer ter a sua própria glória. E aqui o texto bíblico nos revela em Daniel capítulo 7 que a glória do homem é pó e ela vai acabar. Está com os dias contados e que em breve Jesus, o verdadeiro rei, vai voltar a reinar plenamente no reino da glória e todos os seus servos, os súditos, aqueles que amam a sua vinda, estarão junto dele. Pastor William, quando você continua olhando na imagem aí, todos os que estão carregando a coroa estão indo em direção contrária à seta. Quando a gente deixa ser levado apenas pelas conquistas mundanas, os reinos terrestres, perdendo o céu como nosso principal ponto de foco, a nossa direção é contrária àquela que Deus tem para nós. É interessante também que a lição, né, o seu tema geral da questão dos símbolos, a lição dessa semana ela nos chama a atenção para mostrar que em Gênesis nós temos o início que Deus fez glorioso, mas por causa da entrada do pecado entrou todas as coisas horríveis, tudo que é ruim. Entrou o pecado, a morte, a dor, o sofrimento, o início do ser humano querendo estabelecer os seus planos, estabelecer nações, cidades e tudo mais para querer dominar e subjugar sobre a humanidade, sobre os outros. O livro do Apocalipse põe um ponto final em tudo isso. O livro do Apocalipse, ele fala agora o contrário de Gênesis. Gênesis é a entrada do pecado, Apocalipse é o fim do pecado. Gênesis é a entrada do sofrimento, Apocalipse é o fim do sofrimento. Não vai haver mais pranto, nem dor, nem luto, porque todas essas coisas passaram. Gênesis é o início da separação de Deus do homem. O homem é expulso do Éden, é expulso da presença de Deus. Apocalipse, o homem é admitido na presença de Deus. Ele é redimitido no novo Éden, no novo céu, na nova terra. Que lição fantástica. A gente tem que aproveitar muito a lição desse trimestre, viu, Pastor Léo? É uma benção. E quando a gente vai para a parte da lição de domingo, de Nínive, Nimrod, a gente vê ali o ser humano sempre procurando arrumar soluções humanas para os seus problemas, né? Nunca se tornando sujeitos à vontade de Deus. Como que o ser humano... Tem gente que fala assim que quanto mais você fuça no lixo, mais fedor levanta, né? Eu não sei se já ouviu falar, né? Eu aprendi isso no interior com meus avós. Quanto mais fuça no lixo, mais fedor levanta. Então, quanto mais eu tento resolver o meu problema, pior só fica. Olha o que aconteceu com Nimrod e Nínive. Nós olhamos essa situação. Como que a gente pode colocar esse contexto para nós nos dias de hoje aí, pastor Eduardo? É interessante que
As pessoas olham para eles ou para ele como sendo o vencedor, o campeão, como sendo o libertador, o herói, o nobre. Mas era uma relação que eles costumam colocar ali com a mitologia pagã. No entanto, a expressão valente, caçador diante do Senhor, não é um elogio aqui. Apresenta ele como sendo... Então mostra que as nações, elas se levantaram não para apoiar o Senhor, mas como um ponto de rebeldia, contrariando as orientações. Às vezes, a falta da compreensão, a interpretação errada da palavra, quando vê ali alguma palavra parecendo-se um elogio, alguns interpretam como elogio diretamente mas, na verdade, eles estavam indo contra a direção divina, contra aquilo que Deus estava dizendo. Eles estavam sendo rebeldes e estavam prontos para receber as punições merecidas por irem contrário às orientações de Deus. Ele é chamado de herói aqui, né? E tudo, mas a lição, como você comentou aí lá na última parte aqui de domingo, Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos. Sim. E ele estava diante do Senhor no sentido de que ele o desafiava. É o ser humano em desafio a Deus. Eu acho interessante que essa parte do domingo, a lição começa com uma frase curta. O Éden era o lar ideal. Ponto final. Tudo que Deus planejou para a gente, tudo que Deus queria. Perfeito. Perfeito. Harmonia, felicidade, alegria, companheirismo. Deus estava com eles todos os dias pela viração da tarde. E ali, assim, de certa forma, que fantástico isso. Mas depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser fazer o quê? Separar a humanidade do jardim e da árvore da vida. Não tinha mais como o ser humano pecador permanecer na presença de um Deus justo num lugar ideal como aquele, o Jardim do Éden, e ainda com a disposição de repente pegar da árvore da vida. Esse era o plano do diabo. Esse era o plano de Satanás. Desvirtuar todo o ideal de Deus, tornando o ser humano um eterno sofredor, um eterno miserável. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e graça, ele agiu, fazendo então essa separação, retirando o ser humano do Jardim do Éden e do acesso à árvore da vida. Às vezes as pessoas pensam que a solução do problema criado lá no Éden pode ser resolvido pelas forças humanas. A gente tenta amenizar as coisas, achando que a gente consegue encontrar a solução. A solução é unicamente em Cristo Jesus. Queremos voltar para o lar ideal, preparado, como diz o Éden era o lar ideal. Queremos voltar para tudo isso. Precisamos ir para aquele que é a solução. Se não me engano, a lição 2 nos mostrou claramente sobre isso aí. Quando aparece ali a primeira palavra amor, que eu lembro que o Senhor comentou nesse dia sobre isso, o cordeiro mostrando ali a relação de Isaac e Abraão, o momento que João responde a pergunta, né? Eis o cordeiro, aquela pergunta feita lá atrás por Isaac. Não é sobre nossas forças ou escolhas que iremos solucionar esse problema. O problema é esse que é o pecado. É sobre a escolha de Cristo em nos amar acima de qualquer coisa, de receber o salário que merecíamos receber, que era a morte, e pagar o preço em nosso lugar. Você vê, Nimrod e Nínive. Deus tinha um plano ao criar o ser humano. Sede fecundo, multiplicar e encher a terra. O desejo de Deus era que a terra fosse habitada, fosse povoada. Mas Nimrod vem, vamos tornar célebre o nosso nome. Monta uma cidade, uma torre, para afrontar o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, que já havia enviado o dilúvio. Então Nimrod, ele é símbolo do desafio direto a Deus. E também da incredulidade, porque Deus havia dito, nunca mais eu vou enviar dilúvio sobre a terra. Mesmo assim, Nimrod descreu da palavra de Deus e desafiou a Deus, fazendo o contrário da sua vontade. Então, desta forma, a lição ela nos leva a gente entender, que Deus é o soberano e que a gente deve submeter a nossa vida
as nossas ações, os nossos planos, os nossos projetos a Deus e não querer fazer as coisas do nosso próprio jeito. Ele é soberano e a gente é submisso. Isso. A gente precisa aprender isso. E é onde que a gente analisa, né? Nimrod começou com uma rebelião, né? E rebelião é uma coisa sutil. Não é avacalhada, como o povo diz, como acontece no Oriente Médio, guerra. Não começa com uma guerra de uma vez. Ela começa de uma forma sutil. Você mudando conceitos e pensamentos para você contaminar a mente das pessoas. E quando o Nimrod ele consegue estabelecer a cidade, Deus fala assim, opa, isso não é o que eu pedi. Então, Abraão, agora você sai da tua parentela. Porque agora você vai ser o povo modelo meu. Como Deus queria ter feito no Éden. Aí nós entramos nesse chamado de Abraão. Ele tem que sair. Olha pro primo, assim, olha, você quer ficar onde? O primo escolheu o canto da cidade, a parte bonita, grandes pastagens. Abraão, é para lá, então que eu tenho que ir? Então tá bom, não tem importância. E Deus começou a honrar Abraão. E o contato que Abraão ele tinha com Deus em ouvir era inconfundível a voz de Deus para Abraão diante daquilo que ele vivia naquele período, né? Como que esse chamado de Abraão tem que ser forte também para a nossa vida hoje, pastor William? A gente não se encantar com as coisas que não deve. Não se encantar com as luzes desse mundo, com sons que podem até ser encantadores para os nossos ouvidos, mas é totalmente venenoso para o nosso coração. É fantástica essa lição, porque ela vai levando assim a gente a uma compreensão progressiva. Sim. De como surgiu as coisas e qual a solução de Deus. Então, Nimrod, você tem a construção da cidade, você tem a construção da torre, e tudo eles querem tornar célebre o nome. É o desejo do ser humano, é o eu. Qual é o seu grande inimigo? É Satanás, é Lúcifer? Não, o maior inimigo é o eu. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, eles estabelecem nação, reino, para poder dominar sobre as pessoas, para ser rei, para fazer, mandar, desfazer sobre o ser humano. É o que acontece hoje, é o que a gente vê hoje. Cada um quer tornar sério o seu nome, se exaltar e dominar sobre as pessoas. Agora Deus chama Abraão, pastor Léo, justamente para fazer o contrário. Deus quer formar uma nação, agora um povo, em que Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o Rei. Então, Gênesis 12, Deus queria estabelecer uma nova nação que tivesse somente Ele como Rei e que mostrasse o seu propósito para a humanidade. Então, Deus chama Abraão para ser servo. Abraão é o pai da fé, para ensinar ao mundo, às nações, que o justo vai viver pela fé. E eu acho interessante que, assim, Deus não pediu para que se criasse cidades. Não. O ser humano foi lá e desobedeceu. Deus não pediu para que o povo tivesse um representante. Agora a gente entra na parte de terça-feira. Deus pede para não fazer e depois ele é tolerante, ele permite. Ele permite, mas também ele permite as consequências. Deus ele não queria um governo aqui na terra. Ele era o governante. E a partir do momento que Israel quer nomear um rei, então você vai ter consequências. Está rejeitando Deus. Primeira coisa, você rejeita Deus. Segundo, você vai ter um ser humano como seu responsável geral. Você vai ter que criar exércitos. Você vai ter que criar impostos. Você vai ter que sustentar essa monarquia. Você vai ter que fazer um monte de coisa que não tinha antes. É interessante que o povo poderia ter tomado como exemplo as nações vizinhas. Deus está dizendo assim, Abraão, vou fazer de você a nação que o povo vai olhar para vocês e vão dizer assim, eu quero ir para lá. E eles não precisam de um homem, porque Deus se manifestaria diretamente a eles. A lição ela até diz assim, a nação deveria responder diretamente ao Criador. E seu relacionamento com ele foi exposto por meio do santuário e seus serviços.
Então, eles poderiam ouvir diretamente aquilo que nós mais clamamos hoje era o que eles tinham. Claro que nós almejamos hoje poder ouvir a voz direta de Deus. Quantas orações a gente não faz assim, Senhor, nos dê um sinal, nos mostre um caminho, fale para que eu possa ouvir sua voz. Eles poderiam ter diretamente as orientações, Deus levantaria alguém que disse assim, Deus falou comigo, é assim. Mas não, a gente não quer ser exemplo para eles. Eles são exemplos para nós. Isso me traz uma preocupação hoje, quando eu olho para o fato de sermos a nação eleita no aspecto de termos uma mensagem principal a levar. Porque às vezes nós queremos nos igualar às demais para achar que assim conquistaremos ele. Mas Deus mostrou no passado que a forma de conquistarmos as outras nações é mostrando que a nossa nação é diferente, porque recebe as orientações diretas de Deus. Deus, ele chama Abraão, faz dele uma grande nação, a sua descendência. Deus o coloca no melhor lugar, que manava leite e mel. Deus estava presente, Deus abriu o mar, Deus dava uma coluna de fogo à noite, Deus dava uma nuvem que cobria durante o dia, quando os tirou do Egito, agora já posteriormente. Depois disso, o povo de Deus, é interessante isso, o Eduardo, como você disse, que às vezes, em vez de sermos modelos, de sermos representantes do Senhor, de seguirmos as orientações do Senhor, a gente vê a glória do mundo. Se a gente levar para a prática isso, é como, de repente, você vê um jovem, né? Antigamente, eu assistia mais TV, hoje praticamente não assisto. Mas eu lembro que tinha aquela propaganda daquela cerveja que descia redonda. Que descia redonda. Deus deu água para gente. Hoje todo mundo fala qual a melhor bebida. É água. É água. Mas parece que a gente não consegue entender o valor que tem essa bênção que vem de graça e de Deus para nós. Aí o indivíduo vai mexer com bebidas, com outras coisas mais, apenas ilustrando isso e demonstrando, não consegue ver que no fim de uma bebida alcoólica tem uma mulher sofrendo, filhos abandonados, mal educados, você tem às vezes um homem bêbado atrás de um volante que vai tirar a vida de pessoas inocentes, e mesmo assim o ser humano ainda segue, né? Vai beber, vai usar drogas e tudo mais. Talvez isso ilustre no micro, para a gente entender como as nações naquele momento, eles tinham Deus, eles tinham Samuel, no contexto aqui, eles tinham Samuel como o representante de Deus. Um dia Samuel falou assim, Senhor, me rejeitaram a mim. Aí Deus olha para Samuel e fala assim, de maneira nenhuma, Samuel. Rejeitaram foi a mim. Eles pediram um rei. Não era você que era o rei, você era só o meu porta-voz. Eu sou o rei. Eles estão rejeitando a mim, né? E eles perderam tudo isso. Então agora eles vão ter o que eles querem, né? E isso nos ensina uma grande lição, talvez para nós aqui, pastor Léo, que é a gente aprender a pedir para Deus. Tiago diz assim, pedis e pedis mal. A gente precisa talvez tirar uma lição para a vida prática aqui, que é a lição de pedir, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque às vezes a gente vê com os olhos e não consegue entender o que está por trás. Mas Deus vê o fim desde o princípio e vale a pena confiar no Senhor. Tem algumas coisas que a gente aprende, e essa lição ela chamou a atenção. Quando eu perco de vista aquilo que é a minha responsabilidade, o meu patamar, o meu lugar, eu começo a desejar aquilo que eu não poderia desejar. Você pega o pessoal da parte de segunda ali e você percebe com clareza de que eles esqueceram que o convite de Deus é para que a gente sirva e não seja servido. Aí você vem aqui na parte de terça e eles começam agora a pedir um rei semelhante àqueles
e como o pastor William falou, e rejeitam o reinado de Deus direto com eles. E com essas escolhas, nós percebemos a grande quantidade de decisões e consequências erradas e sofredoras que esse povo passou. E que atinge a gente até hoje. Que interessante, Eduardo. O pastor Léo, imagina, você vê um exército bem ordenado, com cavalo, o exército do Egito, seus cavalos, as éguas do faraó, aquela multidão, aquele exército com espada, com escudo, né? Eu fico imaginando que o povo deve que olhava e pensava assim, poxa vida, por que a gente não tem isso? Por que a gente não é assim? Nos falta um rei, enquanto Deus dava para eles o quê? Terra, que mana leite e mel. Deus dava para eles a sua proteção, o seu cuidado, enxada, vão arar o campo, vão plantar, a chuva será certa, o seu pão será certo. Mas nós, seres humanos, somos tentados, muitas vezes, a contemplar as coisas deste mundo e achar que as coisas de Deus são muito simples, são demoradas, são devagar. Quando o povo de Deus ia para a guerra, né, como conquistaram Jericó? Deus era o rei. Deus era também o estrategista. Vocês dão uma volta em torno de Jericó por dia. No 7º dia, 7 voltas, aí vocês vão gritar e vão tocar trombeta. E tudo vai acontecer, né? Só que a falta de fé do povo de Deus levou o povo de Deus a procurar soluções no homem. E hoje, qual será a nossa atitude? Nós precisamos aprender a viver pela fé e não querer viver pela vista. Talvez nós hoje podemos estar caindo nos mesmos erros do passado, do povo de Deus, né? Mas está claro, tanto em Romanos 1, verso 17, o justo viverá pela fé. E é o contexto da lição de quarta, né? Que Israel pediu um rei que levou à queda moral da nação. Não foi só do rei. O povo se corrompeu. Aí você ouve as histórias de se tornarem cativos de Babilônia, a sucessão dos reinos que foram dominando Israel depois. 4º século, as grandes discussões teológicas, alguém teve que se colocar. Não era objetivo ter mistura política com o contexto religioso. Não era para ter essa junção. Uma coisa é separada da outra. E depois você vê reis, você vê, infelizmente, sacerdotes se tornando corruptos. Na época de Cristo, Anás e Caifás estavam extremamente corrompidos já. E você vê aqui como que isso foi a decisão da nação lá atrás, na época de Saul, quando pediram um rei, afeta até os dias de hoje. A mistura dos poderes políticos e religiosos, eles não se combinam. Porque o político é a busca do poder próprio. O religioso é a busca do poder divino. Não tem como associar. Quando nós juntamos, temos que entrar no processo de que vamos buscar as misturas de pensamentos para que se agrade a todos. Não é assim, como cristão, que nós devemos nos comportar. Não precisamos ter misturas de pensamento. Precisamos ter o único pensamento, porque precisamos agradar a um. A minha vida, ela não pode ser vivida no processo de agradar alguém ou uma comunidade. Eu preciso viver para agradar a Deus. E através dessa decisão de agradar a Deus, sendo fiel a Ele, com certeza os que estarão ao meu redor serão atingidos pela vida de alguém que ama, que cuida, que obedece, que evita os conflitos, Então, a mistura traz esses problemas. E quando eles escolhem, fazem esses pedidos por um rei, para se comparar com as outras nações, para ser semelhante a eles,
vem acarretada de muitos problemas. Você vê aqui, Eduardo, a lição na quarta-feira, ela pega isso que você está comentando e nos mostra o seguinte: ou você aprende com a história, com o passado, e tira lições, né, e entende o momento que você está vivendo, ou você corre o risco de, no grande conflito, repetir os mesmos erros do passado. O Antigo Testamento, o povo de Deus, abandonou a Deus, estabeleceu para si reino e rei, e no Novo Testamento, a igreja, que também foi ensinada por Jesus, aqui em Mateus capítulo 20, 25 a 28, que não deveria ter quem dominasse sobre eles. Quando Tiago e João chegam e dizem assim: Senhor, um sentar à direita, outro à esquerda, Jesus provavelmente deve ter começado a chorar, deve ter pensado assim: poxa vida, não estão entendendo nada. Não entenderam que o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Né? E eles estão querendo poder, estão querendo exaltação. Parece que Jesus deve ter olhado e visualizado o passado e pensado assim: poxa vida, está surgindo de novo isso daqui, né? Essa história. Então, no período dos apóstolos, receberam o batismo do Espírito Santo e eles, considerada a igreja pura, né, a igreja apostólica, eles aprenderam a servir. Eles abandonaram a arrogância, abandonaram o desejo de exaltação, como Paulo escreveu: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todos eles se deram pela igreja, viveram pela igreja, viveram por Jesus, amaram, foram amados e morreram pela causa de Cristo. Agora, no quarto século, a igreja agora, que não era mais a igreja dos esconderijos, a igreja sofredora, a igreja que estava perseguida e sendo morta, mas crescia, agora ela se tornou a igreja dos palácios. Você tem aqui a lição querendo mostrar para nós que o Novo Testamento também, a igreja cristã também incorreu no mesmo erro do povo de Israel no Antigo Testamento, assumindo para si agora uma mistura de religião com poder civil, com os reis, né, com os reinos. E à medida que aqui a lição fala de Constantino, né, quando Constantino então elege agora o cristianismo como igreja do império, os princípios da palavra de Deus foram lançados aonde? Por terra. Deus foi tirado do seu devido lugar. Jesus e o seu sacrifício foi lançado também por terra, e santos e outras coisas, né, e a supremacia humana passou a ser estabelecida no lugar da divindade, no lugar de Deus, no lugar de Jesus Cristo. E a palavra de Deus foi lançada também por terra, aonde as palavras de concílio, de reis, de nobres, de príncipes passaram então a ter mais valor à tradição do que a palavra de Deus, aquilo que Jesus havia restabelecido quando ele veio. Né? E aonde nós entendemos que nós precisamos ser luz para os gentios, que é a lição de quinta, e as nossas considerações finais, que a lição ela coloca um contexto muito importante, que o propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. O chamado das 3 mensagens angélicas, que é proclamar por sua igreja, não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas para cada tribo, nação e língua. Então, o que a gente tem que colocar aqui? Uma coisa que eu olho para a minha vida, eu tento mudar. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal da terra, eu tenho que ser o tempero onde estiver. Eu não posso querer ser o diferente, eu tenho que dar harmonia onde eu estou. Como que, para sermos luz para os gentios, o que a gente precisa mudar tanto na nossa vida aí? O que a gente tem que fazer e deixar uma mensagem final para os nossos amigos que nos assistem? Em Isaías 42, 49, diz assim: ser luz levando salvação. Mas em Apocalipse 18, diz assim: iluminar a terra com a glória de Deus. Como eu posso ser luz? Representando Deus.
fazendo aquilo que Jesus fez dentro da minha limitação. Porque ele, com certeza, foi aquele que fez sem erro algum. Ele representou claramente o divino caráter de Deus, vivendo da forma que ele viveu. É isso aí. A lição, ela deixa claro para a gente que o propósito de Deus ao estabelecer o reino de Israel não era para condenar o restante do mundo. Para dizer assim, eu tenho um povo aqui, agora vocês estão todos perdidos. O propósito de Deus estabelecer a igreja não era para condenar o mundo, mas para que a igreja servisse o mundo. Vós sois sal e luz. Né? O sal, a igreja de Deus na terra, é aquela que dá o sabor, que preserva, né, o amor de Deus, que preserva o caráter de Deus, que dá a alegria, aquele sabor e modifica a vida de um mundo insípido, de um mundo de dor, de sofrimento. Então o propósito de Deus para a igreja é que a igreja fosse sal e luz, servindo assim as nações. E como luz, a luz que ilumina o caminho, a luz que conduz à vida eterna. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, é o que talvez nos ajuda a compreender bem aqui essa pergunta da lição, né? Como que nós podemos viver isso? Você mencionou duas coisas. Você mencionou ser luz para as nações, levando a salvação divina, e iluminar a terra com a glória de Deus em Apocalipse. Né? E Números 14 diz que nós devemos revelar o caráter de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Né? O grande propósito de Deus para o ser humano não é a salvação. O grande propósito de Deus para o homem não é o céu. O grande propósito de Deus para o homem, que está em Romanos capítulo 8, é ser restaurado à imagem e semelhança de Jesus. Quando Deus vê você, quando o ser humano nos vê, poder ver Cristo Jesus em nós. Os únicos braços que Jesus tem nessa terra são os meus braços, os seus braços. As únicas pernas que Jesus tem nessa terra são as nossas pernas. Ele nos escolheu, ele nos designou para que a gente vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Então a luz aos gentios, a palavra gentios aqui, né, que a lição ela traz para a gente, demonstrando que eles são o povo que não é o povo de Deus, né? Eles estão aqui neste mundo para visualizar o povo de Deus e dizer assim, poxa vida, eles têm alegria, eles têm paz, eles têm algo diferente. Eu também quero isso. Eu também quero ser assim. Olha a família do pastor Léo. Olha a família do pastor Eduardo. Olha o pastor Eduardo. Eu também quero ter e experimentar aquilo que ele está experimentando. Que assim seja também com os nossos membros, com nossos irmãos da igreja, aí que possam levar a luz para os vizinhos, para os amigos, para os colegas de trabalho, os colegas de escola, e possamos ser sal e luz enquanto vivemos. Pastor Léo, em 30 segundinhos, essa semana alguém me perguntou assim, pastor, vale a pena viver? E eu respondi da seguinte forma, se o viver é a representação apenas de conquistas momentâneas, que é insaciável, a prova disso é que quando eu estava no Nordeste e andava lá a pé só com a sandalinha havaiana, o meu desejo era comprar antigamente um tênis chamado Quixote. E quando a gente conquistou ele, o meu desejo agora era uma bicicleta. E eu lembro que quando eu comprei a minha primeira bicicleta, eu não queria mais uma bicicleta normal, eu queria uma que tivesse amortecedor, são conquistas insaciáveis, você conquista aquilo, você não quer mais aquilo, você quer. Se viver é apenas isso, realmente fica sem propósito a vida. Mas quando o viver é para representar o caráter do ser divino, aí sim vale a pena viver para receber em breve a restauração da imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E aonde nós chegamos ao fim, com as palavras do pastor Amin Rodor. Jamais deposite a tua felicidade naquilo que você pode perder um dia. Coloca a sua felicidade em Jesus.
porque ali a tua felicidade vai ser eterna. Amém. Vamos terminar com uma oração? O pastor Eduardo pode orar para nós? Querido Deus, soberano Pai, o nosso maior desejo é representarmos para o mundo o seu caráter. Amém, Senhor. Por isso a nossa oração é: ajude-nos a aprender e viver, ser sal e a luz da terra. Amém. Tome-nos em tuas mãos, agradecemos pela tua misericórdia divina. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Vamos aí para a próxima lição, para a semana que vem, lição 5. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E não fique sem a lição desse trimestre, ela está maravilhosa. Alusões, imagens e símbolos. Só sobre profecia. E eu tenho a certeza que existem muitas coisas que vão se concretizar na tua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.